E aí, pessoal, vamos falar de um tema que, olha, despenca em concurso e pode ser o que te coloca pra dentro, organização do Estado. Hoje a gente vai descomplicar isso aqui, de uma vez por todas. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Cara, confundir esses 3 Ds é um clássico. Mas fica tranquilo que hoje a gente vai botar um ponto final nessa história e organizar essas ideias para nunca mais dar branco na hora da prova. Bom, para a gente entender o quebra-cabeça completo, temos que começar pela primeira pecinha, pelo básico. A forma como o Estado se arruma para entregar os serviços públicos tem uma lógica por trás. E o primeiro passo é sacar a sua divisão principal. Então, a sacada inicial é essa aqui, ó. Ou o Estado mesmo, com seus órgãos, vai lá e faz o trabalho. Ou ele passa essa bola para frente, criando outras entidades para fazerem em nome dele. É basicamente isso: administração direta e indireta. Esse é o nosso ponto de partida. E para isso ficar bem claro na cabeça, vamos pensar numa analogia que funciona super bem. A administração direta, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, pensa nela como se fosse a matriz, a sede principal de uma empresa gigante. É o centro de comando, de onde saem as decisões. Beleza, já temos a nossa matriz. Agora, como é que ela distribui as tarefas? É exatamente aqui que entram os dois primeiros conceitos que costumam dar aquele nó na cabeça da galera. Olha, a diferença aqui é gritante. Na centralização, é simples. A matriz chama a responsa e faz tudo sozinha. Já na descentralização, é como se o Estado dissesse: olha, essa tarefa aqui eu não vou fazer, não. Vou passar para outra pessoa, quer dizer, para outra pessoa jurídica, uma entidade separada que vai cuidar disso. É isso aí. Centralização é exatamente essa imagem. A matriz fazendo tudo sozinha. Não tem para onde correr, a competência não sai dali de dentro. Agora, aqui a coisa muda de figura. A descentralização é isso. A matriz resolve criar uma filial, com CNPJ próprio, vida própria, sabe? Tudo para cuidar de uma missão bem específica. Ok, a gente já entendeu como o Estado joga as tarefas para fora dele. Mas e quando a organização é interna? Como ele se arruma por dentro? Ah, é aí que entra o nosso terceiro D da história. Presta atenção na palavra mágica aqui, dentro. Desconcentrar não tem nada a ver com criar uma nova empresa. É só uma distribuição interna de tarefas, uma arrumação da casa. É quando surgem os ministérios, as secretarias, são todos órgãos, sem CNPJ, que fazem parte da mesmíssima pessoa jurídica. E com isso, a nossa analogia da empresa fecha direitinho. Se a descentralização cria uma filial, com CNPJ e tudo, a desconcentração cria os departamentos lá dentro da matriz. Uma coisa é criar outra entidade, outra coisa é criar uma salinha nova no mesmo prédio. Mais simples que isso, impossível. E agora, para a hora da prova, segura essa dica de ouro, um macete que vai salvar a sua pele. Olha só a mágica nas palavras. Descentralização tem as letrinhas para lembrar de CNPJ. Já desconcentração cria órgãos. Pode parecer bobo, mas esse tipo de associação na hora do nervosismo, nossa, salva muitos pontos. Show de bola! Os 3Ds já estão no papo. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, num detalhe que, olha, as bancas de concurso amam cobrar. É aquele tipo de conhecimento que separa o joio do trigo, sabe? O detalhe que te aprova. Beleza, a gente já sabe que na descentralização o Estado passa a tarefa para outra entidade. Mas a pergunta é, o que exatamente ele está transferindo? É a titularidade, a propriedade do serviço ou é só a execução? A resposta para isso muda completamente o jogo. Então se liga nesse quadro, porque ele é o mapa da mina. Funciona assim. Na outorga, o Estado passa o pacote completo, a titularidade e a execução. Isso é feito por lei e geralmente não tem prazo para acabar. Já na delegação, a história é outra. O Estado só transfere a execução, a titularidade fica com ele. E isso é feito por um contrato com prazo bem definido. Para ficar mais fácil, pensa no INSS. Ele é o exemplo perfeito de outorga. O que aconteceu? Veio uma lei e pá, criou o INSS. A partir daí, o INSS virou o dono da tarefa de cuidar da Previdência, por tempo indeterminado. O Estado transferiu a titularidade para ele. E para a delegação? Pensa num pedágio de rodovia. A rodovia continua sendo do Estado, ele é o titular.
Mas ele faz um contrato com um prazo certinho e delega para uma empresa privada a tarefa de cuidar da estrada e cobrar o pedágio. Ele só transferiu a execução do serviço. Entende a diferença? Beleza, a teoria está na ponta da língua, agora vamos para a guerra. Vamos ver na prática como as bancas tentam te derrubar com as famosas pegadinhas. Abre o olho aqui, porque é no detalhe que o candidato bom se destaca. Olha essa questão real de concurso, da CESP ainda por cima. Vamos pensar juntos. Um órgão administrativo poderá delegar parte de sua competência a outros órgãos, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. E aí? Um órgão pode fazer isso com outro que nem é subordinado a ele? Parece estranho, né? Quebra aquela ideia de hierarquia que a gente tem na cabeça. Certo ou errado? O que acha? E a resposta é certo. Pode sim. A Lei do Processo Administrativo, a 9784, deixa isso bem claro. E por que isso acontece? Pura conveniência. Às vezes, um outro órgão, mesmo não sendo subordinado, tem mais condição técnica, mais expertise para fazer aquilo, então delega-se. E aí que mora o perigo. A pegadinha clássica não vai confundir as coisas. A desconcentração, sim, cria uma relação de hierarquia, tipo o chefe subordinado. Agora, a delegação de competência é outra coisa. É uma ferramenta mais flexível, que pode rolar até entre órgãos que não têm nada a ver um com o outro em termos de hierarquia. E para fechar o pacote de pegadinhas, se liga nessa, que é fatal. A palavra aqui é a chave de tudo. A autarquia é criada por lei. A lei é a certidão de nascimento dela. Agora, uma empresa pública ou sociedade de economia mista, a lei apenas autoriza a criação. A lei dá o ok, mas a empresa só nasce de verdade quando registram seus papéis. Trocar criada por autorizada na prova é erro na certa. E para a gente fechar nosso papo, fica uma reflexão final. Pensa bem. Toda essa estrutura, esses nomes esquisitos, descentralização, outorga, delegação, isso não é só teoria para decorar para a prova. É exatamente assim que o Estado decide, no mundo real, quem vai pagar a aposentadoria, se a estrada que a gente usa vai ter pedágio ou se precisa criar um ministério novo. É o direito administrativo acontecendo, moldando o nosso dia a dia.